Salve, salve galerinha do Monte! Hoje eu tô aqui para poder terminar aquela trilogia que se estendeu nesse spin-off aqui sobre oração subordinada. E agora a gente vai falar das orações subordinadas adverbiais. Então pegue seu material e vamos subir o monte! Como eu disse, a gente vai falar sobre as orações subordinadas adverbiais. E agora, nesse momento, são 9 orações diferentes. E eu peço que você não se assuste, porque é simples. Da mesma forma que foi simples a oração subordinada substantiva, que são 6. Mas você percebe, através da compreensão textual, que caminho você está tomando. Então não se preocupe e relaxe. Apenas tomem nota. Podem repetir esses vídeos várias vezes, porque vai ajudar você bastante, sobretudo quando você estiver escrevendo seu texto. E aí eu peço licença para deixar o meu lado nerd à vontade hoje. Eu vou utilizar um pouco dessa nerdice para figurar algumas questões aqui. Vocês vão perceber que no dia a dia vocês utilizam essas orações subordinadas na vida de vocês. Beleza? Então vamos seguindo. As orações subordinadas adverbiais tem valor de um adjunto adverbial. E aí você percebe como a gramática é linda. Eu acho que se fosse uma pessoa, poderia ser ou a Maju Coutinho, para os homens, ou o Rodrigo Hilbert. Dois padrões aí para mim que são sensacionais, que poderiam ser a gramática normalmente, facilmente. E um abraço para os dois também. E a primeira oração que eu vou trazer aqui para vocês da adverbial é a causal. E o que é causal? Vem de causa. A gente está falando de circunstâncias. Então você tem uma consequência e essa consequência precisa de uma causa para acontecer. Então você pega uma frase, por exemplo, do Deadpool, já para poder também me desculpar dos Marvel fanáticos aí, que eu falei da DC, que eu prefiro a DC, mas eu também gosto da Marvel. O Deadpool é um dos meus personagens favoritos, justamente por ele ser um anti-herói. Então ele chega lá completamente debochado e fala: eu estou aqui porque vocês precisam de um herói. Então você tem uma consequência, que é o fato dele estar ali. E qual é a causa disso? Eles precisarem de um herói. Então esse porquê é uma conjunção subordinativa de causa, porque ele está ligando a oração principal, eu estou aqui, a uma oração subordinada que é a causa daquele fato dele estar ali. Então quando ele faz essa ligação, a gente tem uma conjunção subordinativa causal. Então a gente tem uma oração subordinada adverbial causal. Simples. Ler bastante e compreender aquilo que está sendo dito. Eu vou colocar na descrição as conjunções, algumas conjunções subordinativas para que você possa copiar e continuar estudando. Eu não vou falar todas aqui não, beleza? E agora logo a segunda, que é a consequência também da primeira, você tem a consecutiva. E o que é a consecutiva? É uma consequência. Você inverte aquela frase. E aí você tem agora uma oração principal, que é a causa. E aí você depende de uma consequência. Ou seja, pega essa primeira frase que a gente disse e traga para cá. Vocês precisam de um herói, tanto que eu estou aqui. Agora eu tenho a causa no início da oração, vocês precisam de um herói, e a consequência que vai chegar, ligada por essa conjunção subordinativa, tanto que. Então, vocês precisam de um herói principal, tanto que eu estou aqui. Consequência disso. Então, você vai analisar a conjunção subordinativa para você entender qual é aquela oração. Neste caso, uma oração subordinada adverbial consecutiva. Já foram 2 pontos aqui, causal e consecutiva. Vamos ao próximo? Oração subordinada adverbial condicional. O que é que vocês acham que indica isso? Uma condição para que algo aconteça. E agora eu vou fazer destaque para um pedaço de uma animação da Liga da Justiça. E preste atenção no que é que o Batman vai falar aqui. E você, Batman? Eu não sou muito sociável, mas quando precisarem de ajuda, e vão precisar, me liguem. Velho, o Batman pra mim é um personagem muito intrigante, porque tem muita coisa que dá pra trabalhar com ele, inclusive trazer para os nossos textos, sobretudo em condições sociais, quando a gente vai abordar esse tipo de texto, esse tipo de tema. Mas isso é uma ideia que eu tô tendo aqui, que eu quero puxar para fazer um vídeo específico. Vamos voltar pra gramática. Não sei se vocês perceberam, mas o Batman falou uma coisa interessante lá. Eu sou um cara muito solitário, mas quando precisarem de mim, e vão precisar, é só me ligar. Quando precisarem, é só me ligar. Percebeu a condição? O quando aí está mostrando essa condição. Em que momento eu posso ligar para ele?
quando precisar. Então esse quando aí dá uma ideia de condição. Você só pode ligar quando precisar do Batman. Se não for assim, não ligue, porque ele não vai atender e de fato ele não vai. E a oração subordinada adverbial conformativa dá ideia de que na sua mente? Conformidade? Exatamente. Nesse caso a gente está falando de alguma coisa que acontece conforme outra aconteça. Ou seja, vocês já viram muito em série por aí. Ele caiu como era esperado. Tem uma das falas do seriado do Flash que fala assim: o Flash caiu na armadilha conforme foi esperado, ou como foi esperado. Esse como ou esse conforme dá ideia de conformidade. Você está esperando uma coisa conforme uma previsão. Então você tem essas orações subordinadas aí, adverbiais conformativas, ligadas através de uma conjunção subordinativa conformativa. Então você vai ter o como, o conforme e tantos outros que você pode abordar no seu texto. Simples, não tem errada. É só você ler, compreender que você vai acertar. Não sei se vocês perceberam, mas algumas dessas conjunções se repetem. Infelizmente elas se repetem mesmo, mas é fácil de você perceber de acordo com a sua leitura. Então não se afobe, não tenha medo na hora de uma prova. E na hora de escrever também você vai perceber o que é que você está escrevendo. Uma prova de português, você vai perceber como é que está colocado naquele texto e vai fazer a sua compreensão e dar a sua resposta. Não tem muito errado não, gente. É só ter um pouco mais de atenção. Beleza? Vamos seguir. Nós temos também as orações subordinadas adverbiais comparativas. E agora eu faço um recorte para esse vídeo aqui. Prestem atenção na fala da Era Venenosa. Fora a quase gafe do crush da Era Venenosa, que eu não reconheci, mas vocês perceberam que ela falou o seguinte: você sabe que essas rosas são como bebês para mim, né? Olha o como aparecendo novamente aí. Esse como, nesse momento, é uma conjunção subordinativa comparativa, porque você está ligando a oração principal à oração subordinada comparativa. Então, você está comparando uma situação a outra. Faz essa comparação, batata. Não tem errada. Oração subordinada adverbial comparativa. Faltam só 3 agora. Oração subordinada adverbial final. E aí eu vou pegar uma fala do Batman. Ele uma vez preparou um plano para conter todos os heróis da Liga da Justiça, todos os personagens da Liga da Justiça, porque pode perceber que todos eles têm poderes e o Batman é o único que não tem poder. Então ele pensou: se esses caras perdem o controle, o que é possível fazer para poder parar esse pessoal? E ele conseguiu fazer um plano para cada um, ou seja, para cada um ele tem alguma coisa. No cinto de utilidades dele tem até uma kryptonita, porque se o Super-Homem sair de controle, ele enfia a kryptonita no peito dele e aí diminui a super força do Super-Homem. Só que um vilão descobriu isso e colocou o plano em prática, e o Batman precisou dizer aos amigos o que foi que ele fez. E aí ele disse: preparei um plano para poder conter cada um de vocês. Ou então, na verdade a oração foi a seguinte: preparei um plano para que pudesse conter cada um de vocês. Essa é a oração. Olha aí, ó. Para que traz uma intenção de finalidade. Por que você preparou aquele plano? Qual a finalidade desse plano? Para que pudesse parar cada um de vocês. Então você tem uma conjunção subordinativa final e você tem uma oração subordinada adverbial final. Então você tem aqui uma finalidade a ser feita. Você não preparou um plano à toa, você tem um fim para aquilo. Tranquilo? Vamos seguir, porque faltam agora 2. Orações subordinadas adverbiais temporais. Temporal não é o temporal de amor de Leandro e Leonardo, pelo amor de Deus, mas indica um tempo de alguma coisa que aconteceu. Então você tem uma oração do tipo: fico em paz toda vez que rezo, ou toda vez que medito. Então você tem esse toda vez que, ou então fico em paz quando medito. Vou usar o quando novamente para vocês perceberem. Esse quando é uma conjunção subordinativa temporal, porque ele liga a oração principal à oração subordinada, que é a temporal também. Então eu digo o momento que eu fico em paz. Quando é que eu fico em paz? Toda vez que medito, ou toda vez que eu rezo. E a causa, o que acontece ali quando eu faço isso? Eu fico em paz. Então é um momento
que eu fique em paz. Eu tô me repetindo aqui, eu tô percebendo que tá repetitivo, mas é isso, não tem muito mais o que falar. Oração temporal, oração subordinada adverbial. Temporal é quando indica o tempo de alguma coisa que aconteceu na oração. Simples, sem muita delonga. Beleza? E agora a gente vai para a última oração subordinada adverbial, que é essa aqui, ó. Oração subordinada adverbial proporcional. E o que é proporcional? Proporção. Para quem assiste anime aqui, tem um anime chamado Dragon Ball. Inclusive eu já falei sobre Dragon Ball, como construir um bom texto usando ele. Então é só clicar aqui, ó. Pois bem, quando eu falo Dragon Ball é porque você tem uma fala do Vegeta explicando a Goku como é que ele vai ficando cada vez mais forte. Então ele fala, toda vez que um Saiyajin luta, ou melhor, à medida que o Saiyajin luta com alguém mais forte, ele vai ficando mais poderoso. Então esse à medida que é uma proporção, dá uma ideia de proporção. Deixa eu refazer essa frase porque talvez não fique claro, mas um Saiyajin fica mais forte à medida que luta, ou melhor, um Saiyajin fica mais poderoso à medida que luta com alguém mais forte. Pronto. Agora você vai ficar mais claro, mais didático para você. Esse à medida que mostra a proporção que ele vai ficando mais forte. Ele vai ficando mais poderoso quando luta com alguém mais forte. Mais poderoso, mais forte. Então você tem uma medida, tem um equilíbrio, tem uma proporção acontecendo. Então você tem uma oração subordinada adverbial proporcional. E assim a gente encerra o nosso vídeo, essa trilogia com direito a spin-off sobre as orações subordinadas, orações coordenadas e sobre a gramática normativa, nos servindo diretamente ao texto, à nossa redação. Belezinha? Pois é, pessoal, é isso que eu tinha para hoje, é isso que eu tinha para estas semanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam, ative o sininho para não perder as notificações também, não perder os vídeos novos. Tem muita coisa importante que a gente está falando por aqui. O Enem está próximo, existem também as aulas de vocês que estão acontecendo aí pelo Brasil, virtuais e tal. Se quiserem utilizar isso aqui como complemento, fiquem à vontade também. Compartilhem, não fiquem com isso aqui só para vocês. A ideia desse canal é que a gente possa compartilhar conhecimento, compartilhar sabedoria e a educação também, que hoje a gente vê que cada vez mais está ficando virtualizada. E isso não é de todo ruim, é bom também, porque a gente compartilha esse saber, a gente percebe que tem uma teia de saber rolando por aí, não só no tete a tete, mas também virtualmente. Então é isso, espero que tenham gostado. Um abraço para vocês e tchau. Ah, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, beleza? É isso, um abraço, tchau, tchau.